show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu vou falar mais uma vez com o grande médico, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Dr. Silvio Provenzano. Hoje, o Dr. Silvio vai falar sobre a gripe influenza A H1N1, também conhecida como gripe suína. No estado do Rio, foram registrados até o início da semana 39 casos da gripe, com 10 mortes. E só aqui no município do Rio foram 16 casos da gripe, com 4 vítimas fatais. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Bom domingo à família Tupi. Tudo bem, meu amigão? Na santa paz, graças a Deus. Graças a Deus. Então, para começar, doutor Silvio, o que é a gripe influenza A H1N1? É a gripe, só que com uma variante diferente do vírus, que é o vírus H1N1, que é um subtipo do vírus influenza A. Esse subtipo, Heleno e família Tupi, ele surgiu pela primeira vez em porcos, em suínos, daí o nome que dá a gripe. Porque nos suínos, eles podem se infectar ao mesmo tempo por vírus influenza humano, aviário, das aves e dos próprios suínos. E isso permitiu que houvesse uma troca de material genético entre esses 3 tipos de vírus influenza A, que acabou criando esse subtipo H1N1. E veja bem, só para esclarecer, os primeiros casos detectados foi em 2009 e tiveram início no México, na América do Norte, portanto. E de lá, acabou se espalhando para o mundo inteiro, a ponto da própria Organização Mundial de Saúde, então, há 4 anos atrás, ter decretado um estado de pandemia grave. E por que, Heleno e família Tupi? Porque era a primeira vez que nós, humanos, estávamos expostos a esse tipo de vírus. Nós não tínhamos, portanto, nenhum tipo de defesa imunológica, de anticorpo. Ninguém tinha sido ainda vacinado para ele, não havia defesa. E quando você não tem defesa, mais ou menos igual o nosso Fluminense, né, Heleno? Bom, vamos falar sério. Então, na realidade, a gente não tendo defesa, a doença se torna mais grave. E houve, naquela época, em 2009, muitos casos. Foi decretado pandemia. A pandemia deixou de ser considerada em outubro de 2010. E o que a gente tem hoje são casos pontuais, esporádicos, aqui e acolá. E a maioria das pessoas já tem anticorpos e já se defende. O que a gente vai falar é daqueles grupos de pessoas que devem ficar mais atentas, porque nelas o vírus pode provocar um estrago maior, inclusive, como você disse, pontualmente levando a alguns casos fatais, infelizmente. Certo. Agora, muita gente fica preocupada, doutor Silvio, porque ouve falar em gripe suína, e aí a pessoa pergunta, e se eu comer carne de porco, eu vou pegar essa gripe? Por conta da gripe, por favor, não deixem de comer a carne de porco, não. Aliás, bem preparada, é uma delícia. Na realidade, quando você prepara ou cozinha qualquer carne, a temperatura é de no mínimo 100 graus, 100 e poucos graus. E a gente sabe que a 70 graus o vírus já é totalmente destruído. Portanto, mesmo que você coma uma carne de porco de um suíno que tenha sido infectado por esse tipo de vírus, você vai destruir o vírus ao preparar a carne no cozimento, assando ela, cozinhando ela. Portanto, nenhum risco de ser adquirida a transmissão desse vírus através da ingestão da carne de porco. Certo. Vamos falar do grupo de risco, doutor Silvio? Com relação ao grupo de risco, quais são aquelas pessoas que, na realidade, têm um risco maior de complicações? Porque, Eliana, olha só, vamos falar primeiro para a família Tupi. Como é que a gente vai suspeitar que, de repente, a gente está com a gripe suína? Eu tenho 2 formas de apresentação da gripe suína. Aquela forma comum, de uma gripe que a gente chama simples, é um quadro viral, como qualquer resfriado que a gente tem. Um pouco de dor de cabeça, um pouco de dor no corpo, uma febre. No caso da gripe suína, a febre costuma ser um pouco mais elevada do que na influenza comum. A febre pode chegar a 38, 39 graus, dura 2 a 4 dias. Coriza é aquela secreção que sai pelo nariz, o nariz entupido, a congestão nasal. Eventualmente, dor no corpo, dor muscular, dor na articulação, o indivíduo se sentindo prostrado, como a gente fica quando está resfriado. Ih, lá peguei uma gripe daquelas. É verdade. A forma não complicada, o tratamento é com sintomáticos, com medicamentos tipo dipirona, paracetamol e repouso. Então esse é o ponto. O que nos preocupa é a apresentação na chamada síndrome respiratória aguda gripal, que é a forma mais grave, que são os grupos de risco que você me perguntou. Em particular, crianças abaixo de 2 anos de idade
indivíduos acima dos 65 anos de idade, gestantes, também puérperas, ou seja, aquela mulher que deu à luz até um prazo de 15, 20 dias, ainda está dentro do grupo de risco. Idosos que são moradores de casa de repouso, de asilos, né? Pacientes que têm algum tipo de câncer em tratamento, ou que tenham leucemia ou linfoma, são pacientes que têm algum grau, portanto, de imunodeficiência, pacientes que têm doenças crônicas do fígado, como a cirrose, pacientes que estão em tratamento de outras doenças hematológicas que não a leucemia ou linfoma, como, por exemplo, a anemia falciforme, pacientes obesos mórbidos, complicações respiratórias nesse grupo da população são particularmente frequentes, pacientes que têm doenças neurológicas, que tenham sofrido um derrame no passado, que tenham, por exemplo, alguma doença da medula, alguma esclerose múltipla, esses pacientes são um grupo de risco especial para esse tipo de vírus, podendo evoluir com a forma mais grave e complicada, além dos pacientes renais crônicos, diabéticos, que tenham sido transplantados e os portadores do HIV. Todo esse grupo de pessoas, que não é pequeno, evidentemente, Heleno, que ao contrair o vírus H1N1 teria uma possibilidade maior de vir a apresentar a forma complicada da doença. E como é que a gente vai ver se a forma é complicada? É quando aquela coriza, aquela tosse seca, aquela dor de garganta, aquela febre, ela vai se agravando no decorrer dos dias ao invés de melhorar. A febre permanece elevada em 38, 39 graus. O paciente apresenta uma tosse que é constante, acompanhada de muita falta de ar. E família Tupi, como é que você vê se a falta de ar objetivamente é importante? Porque a frequência respiratória, os movimentos respiratórios aumentam. Normalmente pessoas tem uma frequência respiratória que varia entre 12 e 20 respirações por minuto. Esse indivíduo começa a respirar numa frequência de 30, 32, 36 vezes, tentando buscar ar. A gente percebe no pescoço das pessoas a utilização da musculatura no sentido de tentar captar o ar. Isso é um sinal de esforço respiratório. Começa a ter alteração de comportamento, ficando sonolento, meio confuso. Isso é devido à baixa de oxigênio no sangue. A pressão arterial, Heleno, tende a cair, viu, família Tupi? A pressão fica mais baixa. Esses sinais aparecendo, às vezes a coloração em volta da boca e na ponta dos dedos se torna azulada, a gente chama isso de cianose, levar imediatamente para o hospital, porque esse indivíduo provavelmente tem a forma complicada da gripe suína e vai provavelmente necessitar de cuidados, inclusive numa unidade intensiva. Esses são os pacientes que nos preocupam mais. Bom, doutor Silvio, em relação a essa gripe H1N1, esses sintomas podem ser confundidos com os sintomas da dengue? Heleno, família Tupi, dengue é uma doença causada por um vírus bem diferente da gripe suína. São duas doenças infecciosas, mas não dá para confundir não, Heleno. Sabe por quê? Porque na gripe suína o que predominam são os sintomas respiratórios, a tosse, a coriza, a dor de garganta, que normalmente não se observa em pacientes com dengue. Se você vai suspeitar de dengue, se o paciente tiver, por exemplo, uma dor de cabeça muito intensa, com uma dor localizada predominantemente no fundo dos olhos, uma dor nas costas, bem no final da coluna, muita dor muscular, febre alta, eventualmente acompanhada de diarreia e vômitos, lembrando que a gripe suína, em alguns casos raros, mas pode acontecer, pode também dar diarreia, e nesse caso se confundiria com a dengue. Mas os sintomas respiratórios que estão presentes na gripe suína normalmente estão ausentes na dengue, e isso permite ao médico fazer o descarte do diagnóstico diferencial. Mas é o teste sorológico para dengue que acaba confirmando o diagnóstico de dengue. Doutor Silvio Provenzano, as pessoas vacinadas na última campanha de vacinação estão imunizadas contra esse vírus da H1N1 ou elas também correm o risco de contrair essa gripe? Como todo vírus da influenza, Heleno, família Tupi, é um vírus que sofre muitas mutações. Por isso é que a vacinação, mesmo te conferindo anticorpos e te dando alguma defesa, ela não é 100% a garantia da cobertura. Deve-se vacinar novamente, sim. E antes que as pessoas comecem a pensar besteira, a vacina é feita com o vírus inativado e segmentado. É apenas para induzir no sistema imunológico do ser humano uma defesa contra o vírus. Então não há risco nenhum com a vacinação. Quem já foi vacinado deve se vacinar. Os grupos de risco são as gestantes, crianças abaixo de 2 anos, indivíduos acima de 65 anos ou aqueles que têm alguma condição crônica como aquelas que eu citei anteriormente. E para encerrar, doutor Silvio Provenzano, quais os cuidados para a gente evitar essa gripe? Então, Heleno, família Tupi, do ponto de vista epidemiológico, quer dizer, quando é que essa doença acontece? É nos meses em que a temperatura é mais baixa, mais fria, né? Os estados do sul e do sudeste, portanto, são um risco maior para essa doença.
Então, os meses de outono e os meses de inverno. Evitar aglomerados, evitar, por exemplo, compartilhar copos, talheres, guardanapos, lavar frequentemente as mãos. Se você tossir, por exemplo, coloque a mão na frente da sua boca, depois lave as mãos. Não deixe lavar as mãos e, se possível, utilizar aquele álcool depois de lavar as mãos. É uma medida importante que diminui bastante a transmissão do vírus. Isso é uma medida importante que a família Tupi tem que saber. Lavar as mãos, utilizar lenços descartáveis sempre que for possível, obviamente jogando-os fora depois, não compartilhar copos, evitar beijo e lugar muito aglomerado. Ventile os lugares aonde você estiver, abram as janelas. Essa é outra medida importante porque o vírus fica em partículas no ar e, evidentemente, com o vento, com a brisa, aquilo vai se dissolvendo, vai se espalhando e o risco fica sendo menor. E o tratamento, doutor Silvio? Existe tratamento, sim, Heleno, que é uma prerrogativa do médico sempre que houver suspeita. Portanto, é uma doença que tem tratamento específico que é feito dentro do ambiente hospitalar nos casos em que há suspeição. A gente não espera a confirmação diagnóstica porque ela pode levar até 2 semanas. Mas, evidentemente, que havendo um aspecto radiográfico, radiografia do tórax compatível, alterações de laboratório são as mais diversas possíveis. E o paciente com um quadro de dificuldade respiratória, muita tosse, febre alta, a gente começa a tratar, como a gente diz, empiricamente, para esse tipo de vírus. Existe um medicamento específico, o que é feito dentro do ambiente hospitalar. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bom dia, bom domingo e até a próxima, amigão. Até a próxima, Heleno. Lavar as mãos, não se esqueçam. Se for tossir, colocar a mão na frente é um gesto elegante, bonito. Um abraço a toda a família Tupi. Fiquem com Deus. Você também, amigo. Um abraço. Show do